avaliação da correção de Glauer pela solução numérica do escoamento ao redor de uma turbina eólica utilizando o método PD e o Hans. A energia renovável tem sido o foco de muitos pesquisadores para encontrar fontes confiáveis e eficientes de energia limpa e verde. A energia eólica está se tornando muito popular com o crescimento do uso de energia renovável. Para um planeta que já está sofrendo com os efeitos das mudanças climáticas e poluição do ambiente, a energia eólica pode ser uma solução viável e limpa. Por esta razão, métodos precisos para o cálculo das características aerodinâmicas de turbinas eólicas são necessários para o desenvolvimento de novos projetos mais eficientes. O objetivo do presente trabalho é avaliar a correção de Glauer utilizada no método do elemento de par e momento axial para o cálculo das características aerodinâmicas de turbinas eólicas. Para isso, foram obtidos resultados numéricos para o coeficiente de empuxo em função do fator de indução para 3 números de Reynolds distintos, 10 a quarta, 10 a sexta e 10 a oitava, e os resultados comparados com as correções de Glauer e de Wilson e Walker. Metodologia utilizada. O escoamento ao redor de uma turbina eólica é modelado por um disco permeável e a solução numérica das equações de Navier-Stokes por mediada de Reynolds não estacionárias, aqui denominado de método PD e o Hans. O método de volumes finitos e o esquema TVD de Rossweb são utilizados para resolver numericamente as equações governantes. O escoamento turbulento na esteira da turbina eólica é simulado utilizando seu modelo de turbulência de Spalati-Amaral. Para avaliar a correção de Glauer, uma distribuição uniforme de força, dada pelo coeficiente de empuxo, é aplicada ao escoamento pelo disco virtual permeável, e o fator de indução médio sobre o disco é obtido diretamente da solução das equações de Johannes. Aqui apresentamos as equações governantes resolvidas em coordenadas cilíndricas, são as equações Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas para escoamentos aximétricos. Então nós temos uma equação da conservação de massa, outra equação aqui, quantidade de movimento na direção Z, a terceira equação, a quantidade de movimento na direção R, e a última equação aqui é a equação do modelo de turbulência de Spalati-Amaral. Então, as equações anteriores são reescritas na forma conservativa, vetorial e integral, e elas ficam dessa forma aqui. Tá? E essa equação é aplicada a um volume de controle. No nosso trabalho, nós discretizamos o domínio em células, e nos nós definimos as propriedades. E definimos ao redor de cada nó um volume de controle finito, onde nós aplicaremos a nossa equação na forma integral. Para isso, nós assumimos que as propriedades são constantes em cada face. Sendo assim, essa integral de fluxo ela se transforma num somatório de P escalar S para as 4 faces. Observe aqui no termo forçante H, no termo forçante, a componente na direção Z, temos uma força aplicada. Então, essa força é a força que o disco permeável aplica ao escoamento. Então essa força ela vai ser igual a zero em todo o campo, com exceção na superfície do disco, onde ela vai ser dada aqui pelo coeficiente de empuxo. Nessa fronteira aqui de entrada é imposta a condição de contorno, a condição de escoamento livre. Na fronteira superior também escoamento livre. Aqui, nessa fronteira inferior, como nós estamos trabalhando com coordenadas cilíndricas, o escoamento aximétrico, aqui nós vamos impor a condição de simetria
E na saída, na fronteira de saída, nós extrapolamos as velocidades, extrapolação de ordem zero, e fixamos a pressão. Pressão igual a P atmosfera. Condição inicial, também escoamento livre. Bom, na teoria do momento axial, nós consideramos um volume de controle dado por um tubo de corrente, né, esse tubo de corrente aqui, e aplicamos a esse volume de controle as equações integrais da quantidade de movimento e conservação de massa, quantidade de movimento desprezando os efeitos viscosos. Daí, assumindo escoamento não viscoso e que a velocidade no interior, na esteira, é uniforme e dada por U1, nós conseguimos obter aqui uma relação entre essa velocidade dentro da esteira, a velocidade do vento e o fator de indução axial. Também obtém-se essa relação que dá o coeficiente de empuxo em função do fator de indução. Aqui nessa figura aqui, plotado em linha tracejada. Tá? Então, esse aqui é o coeficiente de empuxo em função do fator de indução axial, dado pela teoria do momento axial. Então, nós podemos observar, aqui temos resultados experimentais bastante espalhados, tá? Resultados experimentais, e observa-se que a teoria do momento axial ela não chega nem perto dos resultados experimentais. Então, para contornar essa dificuldade, o Glauert, em 1936, sugeriu uma correção, tá? Que representa melhor o coeficiente de empuxo, né? Ele passa bem próximo aos resultados experimentais, mas infelizmente essa correção de Glauert ela foi obtida através de um ajuste de curva a partir de resultados experimentais muito espalhados. E temos aqui em 1984 uma outra correção sugerida por Wilson e Walker. Bom, por que a teoria do momento axial não funciona? Porque, pelo menos para valores do fator de indução maior do que 0,4. Porque veja que aqui na esteira, no interior nós temos uma velocidade U1 e fora da esteira nós temos uma velocidade V0. Então nós temos uma camada de cisalhamento livre, e a camada de cisalhamento livre ela é instável. Né? Ela é instável, ela tem o que a gente chama de instabilidade Kelvin-Helmholtz. Né? Então, devido a essa instabilidade, vórtices são gerados e absorvidos pela esteira, alterando completamente o campo de velocidade no interior da esteira. Então, por esse motivo, a teoria do momento axial falha. Então, inicialmente, nessa camada de cisalhamento, ocorre o que a gente chama de instabilidade linear. Essa camada de cisalhamento ela começa a oscilar, até que ela atinge uma amplitude, de modo que efeitos não lineares aparecem, né, formando vórtices, e posteriormente esses vórtices eles se juntam, acontecendo o que a gente chama de vortex pairing, ou emparelhamento de vórtices. Aqui nós temos uma animação que foi obtida para fator de indução 0,45, que isso corresponde a uma velocidade no interior da esteira de 10% da velocidade do vento. Então, veja bem o que vai acontecer. Podemos observar a estabilidade linear inicial, posteriormente a formação de vórtices e, finalmente, o emparelhamento dos vórtices. Observe que os vórtices alteram completamente o campo de velocidade na esteira. Isso vai ficar mais claro mostrando aqui na próxima animação o campo de vetor de velocidade. Tá? Veja aqui, olha o campo de velocidade na esteira como fica alterado. Né? Então, está aí a explicação porque a teoria do momento axial ela falha para pelo menos valores de fator de indução maior do que 0,4. Nós obtivemos resultados para número de reinos 10 a 4, 10 a 5, 10 a 6, 10 a 8, e para cada número de reinos 14 pontos ao longo da curva, né, do coeficiente de empuxo em função da fator de indução axial. Né? Então foram 14 vezes 3 simulações. Tá? Então aqui nós temos aqui o campo de fator de indução, né, ao redor da turbina eólica. Temos aqui a turbina eólica em perfil. Veja que para número de reinos 10 oitava e coeficiente de empuxo 0,47,
1,08 e 1,57. Então, para 0,47, né, veja que as linhas de corrente não são muito defletidas, porque o bloqueio causado pela presença da turbina eólica não é tão grande. Tá? Então, as linhas de corrente são um pouco defletidas. Temos aqui em azul fator de indução zero, né? E vermelho, amarelo e verde, fator de indução maior do que zero. Tá? Aumentando o coeficiente de puxo para 1,08, podemos observar maior deflexão das linhas de corrente, né? E ainda aumentando um pouco mais para 1,57, as linhas de corrente são mais defletidas, porque você tem um bloqueio maior causado pela turbina eólica, aparecendo inclusive um vórtice ali na parte posterior da turbina. Aqui temos a série temporal do fator de indução axial, né, para número de renos 10/8 e coeficiente de puxo 0,57, 1,08 e 1,57. Observe que para fator de impulso 0,47 e 1,57, o estado estacionário é atingido. Veja que a partir de um determinado tempo, o fator de indução axial no plano, né, no disco permeável, valor médio, fica constante, porque foi atingido o estado estacionário. Para coeficiente de puxo igual a 1,08, não se atinge o estado estacionário. Tá? Então, estado não estacionário. E a correção de Glasgow não é capaz de capturar esse efeito do número de Reynolds. Tá? Aqui nós temos todos os pontos obtidos, né? Os numéricos são os pontinhos pretos, o quadrado é para número de Reynolds 10/4, o losango para número de Reynolds 10/6 e a bolinha para número de Reynolds 10/8. Os símbolos cheios são numéricos e os símbolos abertos são experimentais. Então veja que os numéricos coincidem uns com os outros. Tá? Quer dizer, o número de Reynolds realmente não está influenciando aqui os resultados numéricos, todos eles batem. Com exceção, já vou falar o porquê. Para fator de indução maior do que 0,75, aqui observamos uma discrepância entre o nosso resultado numérico e a correção de Glauber, demonstrando que para esse intervalo de fator de indução, a correção de Glauber não acompanha os resultados numéricos. Também, no intervalo entre 0,4 e 0,7, veja que só temos plotados aqui os quadrados, tá? Para número de Reynolds 10/4. Então, para número de Reynolds 10/4, o estado estacionário o tempo todo, para qualquer fator de indução. Né? Então, para 10/4, existe uma boa aderência, né, para toda a curva, com exceção do intervalo entre 0,77 e 1. Para número de Reynolds 10/6 e 10/8, essa região aqui, você tem um comportamento não estacionário. Tá? Por isso que eu nem plotei, não coloquei, porque ele fica oscilando. Tá? E isso, obviamente, que o fator de a correção de Glasgow não é capaz de capturar. Então veja aí que nesse intervalo aí, entre 0,4 e 0,7 aproximadamente, para o número de Reynolds 10/7 e 10/8, o estado é não estacionário. Então veja que, novamente, a correção de Glasgow não consegue capturar esse efeito do número de Reynolds e também não consegue reproduzir bem o coeficiente de puxo para valores de fator de indução maior do que 0,75. Essa aqui é a nossa sugestão de correção, nessa linha vermelha. Aqui na linha cheia nós temos a teoria do momento axial, a linha verde é a correção de Glauber, a linha azul é a Wilson-Walker, né? E essa linha vermelha foi obtida a partir dos ajustes, né, de um polinômio de terceiro grau, dos resultados numéricos. Está aqui a nossa sugestão, que é válida, obviamente, para número de Reynolds menor do que 10/4. Conclusões. A concordância entre os resultados numéricos e a correção de Glauber para o coeficiente de impulso em função do fator de indução axial é notável para todo o intervalo do valor do fator de indução axial, exceto no intervalo de 0,75 a 1, para os três números de Reynolds estudados. E para o intervalo entre 0,4 e 0,7, para o número de Reynolds 10/6 e 10/8, onde o escoamento
ao redor do disco permeável não é estacionário. Tá? Então, são essas duas considerações aí. A correção de Glauert é uma aproximação razoável para o coeficiente de empuxo em função do fator de indução axial, mas foi obtido por ajuste de curva de dados experimentais espalhados. Portanto, os resultados obtidos numericamente, utilizando o método PD e o Hans, são mais confiáveis do que os obtidos pela correção de Glauert. O método PD e o Hans resolve o escoamento tridimensional e aximétrico ao redor de uma turbina eólica em coordenadas cilíndricas. O escoamento depende somente das coordenadas R e Z, porque é assumido o escoamento aximétrico, e é resolvido numericamente uma malha computacional bidimensional, porque você só depende de duas coordenadas. Portanto, o método PD e o Hans é muito eficiente numericamente, preciso, e resultados podem ser obtidos num pequeno tempo computacional em qualquer computador, desktop ou laptop. Ou seja, todos esses resultados foram obtidos aqui nesse computador. Muito obrigado.